Imagine um país onde metade da população vive em extrema pobreza. Não faz muito tempo, neste país, foram aprovadas 4 leis, com nomes notáveis como a Lei dos Agentes Estrangeiros, Lei sobre a incitação de atividades prejudiciais ao Estado e à sociedade, Lei sobre a proteção do direito do povo à independência e soberania e Lei sobre a autodeterminação em nome da paz. Com base nessas palavras altissonantes, as pessoas neste país são acusadas de traição ao Estado. A dinastia governante tem governado o país como propriedade pessoal por 45 anos, possuindo as melhores terras, as empresas mais lucrativas, toda a imprensa, com exceção de um jornal de oposição que existe há quase 100 anos e que agora estão tentando sufocar economicamente. 3 anos atrás, as pessoas neste país saíram para protestar contra a reforma da Previdência. É curioso que a reforma da Previdência foi cancelada, mas o movimento se converteu em pedidos pela renúncia do partido no poder. Esses protestos foram duramente reprimidos. Desde maio deste ano, os serviços especiais deste país prenderam candidatos alternativos à presidência, chamando-os de agentes de influência do Ocidente. E em agosto, o Ministério do Interior proibiu todas as ONGs ocidentais de operar no país. Nas prisões deste país estão líderes estudantis, ativistas políticos, líderes de comunidades cristãs e centenas de ativistas sociais. Adivinhe qual é o país? Bem, é claro, isso é Nicarágua. O segundo país mais pobre da América Latina, só perde para o Haiti em termos de pobreza. No brasão deste país, há um triângulo muito simbólico, que supostamente deve simbolizar a igualdade, a paz e a fraternidade dos 5 vulcões, que representam a união dos 5 estados da América Central. Daniel Ortega, que ocupa a presidência pela 3ª vez consecutiva, foi um dos líderes da revolução, que derrubou o regime do ex-ditador Anastácio Somoza, presidente da Nicarágua, de 1985 a 1990 e agora, ininterruptamente, desde 10 de janeiro de 2007, junto com sua exaltada esposa, a poetisa Rosário Murillo, a quem ele nomeou vice-presidente, há muito estabeleceu um culto à sua própria personalidade na Nicarágua. Aqui está, por exemplo, um vídeo pré-eleitoral do partido no poder com as palavras da música "Votamos no comandante Daniel para que ele fique para sempre, não há outro como ele". Daniel Ortega já foi amigo de Brezhnev, Andropov e Gorbachev e hoje é amigo de Vladimir Putin e Sergei Shoigu. Sim, uma amizade muito benéfica. A Rússia, por exemplo, cancelou toda a dívida soviética, de US dólares americanos 3,5 bilhões. Houve um período em que a Nicarágua recebeu grande ajuda e armas soviéticas para combater os contras, apoiados pelos Estados Unidos da América, além de auxílio econômico. Após a queda da União Soviética, isso parou porque os sandinistas também perderam o poder, perdendo as eleições. Quando Ortega voltou à presidência, ele fez tudo para continuar recebendo ajuda econômica e militar de Moscou. E ele conseguiu. A Rússia, em primeiro lugar, construiu um centro de treinamento militar lá e investiu milhões de dólares na modernização do exército nicaragüense. O Kremlin fornece ao regime de Ortega tanques, sistemas antiaéreos, helicópteros, barcos de patrulha e veículos de combate de infantaria. Oficiais nicaragüenses estudam em instituições militares russas. Em resposta, a Nicarágua tornou-se um dos poucos países que primeiro reconheceram a independência da Abcásia e da Ossétia do Sul, e depois da Crimeia. A posição de Ortega é extremamente simples e não tem ideologia. Faremos o que for conveniente para você nos ajudar. Embora os Estados Unidos continuem sendo o principal parceiro comercial da Nicarágua, é incerto o que acontecerá após o Congresso americano adotar um novo pacote de sanções contra este país. Durante a última década, de 2007 a 2017, Ortega conduziu uma política econômica em seus próprios interesses e nos interesses dos grandes empresários nicaragüenses. E a Nicarágua, ao contrário do colapso em que a economia venezuelana se encontra e da eterna estagnação em Cuba, recentemente possuía uma das economias de mais rápido crescimento na América Latina. Durante a referida década, as taxas médias de crescimento lá foram de 5,5%. Na América Central, isso foi um campeão absoluto.
Havia um clima favorável para grandes negócios, para o influxo de investimentos estrangeiros, para a criação de novas empresas de montagem. Ao contrário de Cuba, a Nicarágua tinha finanças públicas saudáveis, que eram apoiadas, em grande parte, por empréstimos favoráveis do Banco de Integração Centro-Americano, e especialmente com os fornecimentos de petróleo barato da Venezuela, que agora acabaram. Foi um plano muito bem pensado. Primeiro, ele se voltou para os círculos empresariais e parte dos partidos de oposição liberais, e então assumiu a propriedade desses círculos empresariais, prendendo e expulsando do país empresários e opositores. Ademais, Artege estabeleceu relações com outro poder sobre as mentes dos eleitores, a igreja principal, liderada pelo cardeal Miguel Obando Bravo. Afinal, ele era o principal inimigo do partido governante nos anos 80. Em 2005, ele já coroava Daniel Ortega e sua antiga companheira, a vice-presidente Rosário Murillo, com a bênção da igreja. Falaremos mais sobre essa dama posteriormente. Desde 2018, a Nicarágua enfrenta uma crise severa, que foi muito agravada pela pandemia de coronavírus 2019. Enquanto isso, o casal governante Ortega e Murillo, desde o início, zombou do novo coronavírus e negou sua existência, e todas as doenças foram aconselhadas a serem curadas com marchas de amor a Daniel Ortega. Ele some da mídia há 75 anos, e Rosário Murillo recentemente fez 70 anos, e essa senhora é muito enérgica. Sua personalidade é uma combinação de instabilidade psíquica, misticismo, autoritarismo absoluto e pretensões de possuir a verdade suprema. Em última instância, Rosário, de acordo com testemunhas e a imprensa, exerce controle diário sobre as áreas mais importantes da administração pública, sobre o pessoal e a propaganda. Com estas mãos, Rosário Murillo, com muitos amuletos de jade que, de acordo com as crenças locais, protegem contra o mal-olhado e a ruína, foram apresentados discursos populares nos anos de 1980 a 1990. Segundo diferentes dados, de 320 a 400 pessoas morreram, muitas das quais permanecem presas desde então. Além do catolicismo e da mística revolucionária, seus ensinamentos também contêm elementos de esoterismo hindu. Sua performance é uma ação teatral pública, com discursos histéricos contra o pano de fundo de festas de rua em um cenário completamente bizarro. Quando as pessoas saíram às ruas em abril de 1880, elas, antes de tudo, em Manágua, derrubaram árvores artificiais selvagens que ela havia plantado em todas as cidades, que custaram ao orçamento de um país pobre uma quantia exorbitante. Além de tudo, ela ainda está ativamente envolvida na renovação urbana. Rosário Murillo, a propósito, foi premiada há 2 anos por Vladimir Putin com a Ordem da Amizade por sua grande contribuição para o desenvolvimento das relações russo-nicaragüenses. Bem, tudo bem, mas como as pessoas vivem com tais governantes? Talvez tudo isso seja bom, a população está feliz e prosperando. Bem, isso depende do que você está comparando. Aqui não temos gangues como em El Salvador e Honduras. Enquanto o país é seguro o suficiente, não há tanto crime, sequestro de pessoas e extorsão. Em segundo lugar, enquanto havia dinheiro sendo gasto, especialmente nas cidades, as pessoas viviam mal até recentemente, mas não pior do que antes. Mas tudo isso acabou. Em particular, o último golpe aqui foi a drástica redução das entregas de petróleo venezuelano gratuito, precisamente quando a Venezuela entrou em colapso. A famosa reforma previdenciária, iniciada pelo regime, resultou no aumento da tributação individual e corporativa daqueles que entraram no sistema previdenciário. Ortega tentou transferir parte do problema para a população, provocando um protesto violento diante do enriquecimento evidente de sua família e associados. Nos meses que antecederam as eleições presidenciais, o regime de Daniel Ortega excluiu completamente todos os possíveis candidatos da oposição do processo eleitoral. 8 pessoas que simplesmente declararam que estão considerando lançar sua candidatura e a possibilidade de concorrer à presidência estão presas ou em prisões domiciliares. Os 19 foram motivados pela insatisfação popular. Campeões absolutos no mundo.
E depois de serem suprimidos, as pessoas que tinham a capacidade começaram a votar com os pés. A imigração tem crescido exponencialmente nos últimos meses. E se antes era principalmente para a vizinha Costa Rica, agora já se desviou para o norte, através do México, para os Estados Unidos da América. É um país interessante, mas o mais importante é que as crianças lá vivem bem. A felicidade não é suficiente para todos, mas alguns definitivamente a alcançarão. Pelo menos 9 deles são da família Ortega Murillo. 8 deles já estão no poder. Existem, é claro, os clássicos ociosos, mas também existem aqueles que controlam, digamos, a televisão. O filho mais velho, Rafael Antônio Ortega Murillo. E, consequentemente, seus apetites estão crescendo. Então, depois de tudo o que foi visto, é bastante possível reescrever o famoso ditado da seguinte maneira: em todos os países, a sua própria máfia, mas na Nicarágua, a máfia tem seu próprio país. Escreva nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Assista a outros episódios de Países do Mundo e aos próximos em nosso canal.